Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma questão comentada da Fundação Carlos Chagas. Essa banca, que nós já dissemos aqui, elabora a maioria dos concursos para tribunais. E hoje, você está vendo aí na tela, uma questão de um assunto muito comum, não só na FCC, como em qualquer banca, a concordância. E aí, pode colocar a questão, vamos ver a seguinte orientação. As normas de concordância estão respeitadas em... Letra A. Deflagrada em 1789, com a queda da Bastilha, prisão parisiense onde se confinava criminosos e dissidentes políticos. A Revolução Francesa levou milhares de condenados à guilhotina. Letra B. A maré das inovações democráticas na Europa e nos Estados Unidos chegariam com algum atraso ao Brasil, mas com efeito igualmente devastador. Letra C. As ideias revolucionárias do século XVIII, apesar do isolamento do país, viajavam na bagagem da pequena elite brasileira que tivera a oportunidade de estudar em Portugal. Letra D. No final do século XVIII, haviam mudanças profundas na tecnologia, com a invenção das máquinas a vapor protagonizadas pelos ingleses. E letra E, em 1776, ano da independência dos Estados Unidos, havia 9 universidades no país, incluindo a prestigiada Harvard, e chegava a 3 milhões de exemplares por ano à circulação de jornais. Bom, as questões de concordância da FCC normalmente aparecem enunciados com frases que têm 3, 4 linhas, e diferente daquilo que a gente vê numa aula de português em que as frases são curtinhas. Então, se é para falar de concordância, o enunciado da questão já focou o assunto. Então, você veja aí a questão, veja se você consegue resolver, dá uma paradinha aí e me ouça em seguida. Primeiramente, concordância verbal, que é o que cai na FCC, ela se define como um acordo que existe entre o sujeito da frase e o verbo. Então, se eu falo, o povo quer mais garantias de emprego. Ao dizer essa frase, você está vendo aí que o povo é o sujeito da frase e é um sujeito que está no singular. É singular porque tem o, um artigo definido no singular, o que fez com que o verbo quer fique também no singular. Se eu tenho esse verbo no singular, com o sujeito no singular, eu tenho aí o que se chama concordância verbal. Mas é aquilo que eu disse. O exemplo que nós, professores, passamos é um exemplo de frase curta. E você está pegando frases longas. Mais uma questão na tela aí, mais uma frase na tela. Uma série de questões foi resolvida pelo candidato. Isso aqui, uma série de questões, é o sujeito da frase. Só que agora é uma expressão maior. Na outra, era só a expressão o povo. Quando eu tenho esse sujeito, eu tenho que lembrar que a palavra série, essa que apareceu destacada, é o que se chama núcleo. E a gente sabe que o núcleo de um sujeito é o primeiro termo que aparece nele que não tem a preposição. Pode olhar que antes da palavra questões tem a preposição de. Se eu colocasse assim, uma porção de pastéis. O núcleo é porção, porque pastéis tem a preposição de. Um grupo de 50 alunos. O núcleo é grupo, porque de 50 alunos está preposicionado. Então, aí na tela, quando você está vendo série, a série é o núcleo. Por esse motivo, a série foi resolvida. Isso é o que a gente chama de concordância lógica. Aquela que vai acontecer com o núcleo. Muito bem. Também eu posso escrever assim, olha. Uma série de questões foram resolvidas pelo candidato. Observe que o sujeito continua sendo o mesmo. Só que, para que foram resolvidas, não pode concordar com o núcleo. Para que foram resolvidas, está concordando com a palavra questões, que é o que a gramática chama de um elemento partitivo. Uma série de questões. Essas questões, elas fazem parte da série.
Então, um grupo de alunos. Os alunos fazem parte de um grupo. Uma porção de pastéis. Os pastéis fazem parte da porção. Por isso, se observa aí na tela, o que nós podemos dizer é que quando se fala que uma série de questões foram resolvidas, questões é a palavra que está mais perto do verbo. Isso é o que a gente chama de uma concordância atrativa. Ok? Muito bem. Voltando à questão, pode colocar a questão aí para mim. Você está observando que na letra B, a maré das inovações democráticas na Europa e nos Estados Unidos, isso tudo é o sujeito. A maré das inovações democráticas na Europa e nos Estados Unidos. A palavra-chave, a palavra núcleo, é maré. Ela é a primeira palavra. Né? Inovações não pode ser, porque tem a preposição das. Então, gente, dizer que a maré chegariam está errada. Eu espero que você não tenha marcado a letra B de bola, porque a maré chegariam não pode. Pegue a questão de novo aí na tela para acompanhar uma outra coisa. Na letra C, as ideias revolucionárias do século XVIII. Isso é o sujeito. Ideias é o substantivo. É o primeiro não preposicionado. Então, eu não posso colocar que as ideias viajavam. As ideias viajavam. Isso quer dizer que a letra C também está fora. Então, o caso da letra B e o caso da letra C são dois casos que estão envolvendo o quê? Concordância do sujeito com o verbo. Vamos na tela comigo mais uma vez. Existe uma coisa chamada verbo impessoal, que é o que se define como um verbo que não tem sujeito. E esse verbo impessoal, se ele não tem sujeito, e o sujeito é que marca a concordância, esse verbo não tem plural. Quando se fala de verbo impessoal, o caso mais famoso é o caso do verbo haver, utilizado no sentido de existir. Esse verbo haver no sentido de existir, sendo impessoal, olha o que acontece com ele. A frase existia um problema entre o casal, esse existia está no singular, porque trata-se de um problema só. Se eu troco por havia, vai ficar havia um problema entre o casal. Esse não é nenhum caso para você se descabelar, porque você vai acertar. Agora, quando eu tenho existiam dúvidas, pode observar que o verbo existir passou para o plural, para concordar com dúvidas. Mas o verbo haver não poderia passar. Porque se eu disse ali que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, e se você está anotando aí, eu quero que você anote isso, que aquele verbo que não tem sujeito, como é o caso de existir, é impessoal, esse verbo haver não tem plural. Então, nós estamos apresentando nessa dica duas das principais regras de concordância verbal cobradas no português da Fundação Carlos Chagas. Mais uma frase comigo aí na tela. Devia existir algum outro método. Vocês estão vendo que agora eu usei uma expressão. Algum outro método é singular, então ele devia existir. Da mesma forma, eu vou colocar que devia haver. Então, aí não é o problema. No entanto, quando eu digo podiam existir muitas facilidades, se ela aceitasse a proposta, o podiam está no plural, porque são facilidades. E se eu uso o haver, vai ficar podia haver muitas facilidades. Então, o que acontece é que essa impessoalidade do verbo haver, ela vai permanecer também nas expressões. Em outras palavras, verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural nem sozinho, nem numa expressão. Agora vamos fechar a questão. Pegue a questão mais uma vez aí na tela. Observem que na letra D de dado tem o verbo haver. Haviam mudanças profundas. Se tivesse escrito existiam mudanças profundas, tudo bem. Mas está escrito haviam. O verbo haver no sentido de existir não tem plural. Está errado isso aí. Olha a letra E. Tem o verbo haver também.
havia 9 universidades no país. Ah, bom, então, se fosse o verbo existir, existiam 9 universidades. Como é o verbo haver, havia. Se você marcou a letra E, você acertou. Achou difícil? Achou fácil? Fácil ou difícil? Se o seu foco é FCC, em breve aguarde que nós vamos lançar um curso aqui chamado O Português da FCC. Só com questões da banca e com esse modelo de apresentar uma questão e fazer o registro teórico. Enquanto isso, vá degustando, porque o curso completo terá, obviamente, muito mais regras do que essas aí. Tá bom? Até breve.